Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse episódio do podcast da CISA. Meu nome é Juliana Meirelles Andrade, eu sou diretora da GK Corretora de Câmbio e é uma honra estar aqui convidada pela CISA nas figuras do Marcelo Tadeu, da Alessandra Bonamin e do Ademir Gasparetto. Muito obrigada. Bom, o tema de hoje é interessante não somente para as empresas, mas também para as pessoas físicas. Vamos falar sobre câmbio. E para isso, ninguém melhor do que uma grande especialista do mercado, atuante já há 24 anos, nossa querida presidente executiva da Abracam, a Associação Brasileira de Câmbio, Kelly Galego Massaro. E Kelly, é um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigada por aceitar o convite da AGK, em parceria com a CISA. E vamos hoje trocar experiências. Quero que você conte um pouco sobre a sua história, quero que você conte um pouco sobre a sua trajetória e sobre toda a evolução do mercado de câmbio, que é muito grande durante esse período. Muito bom dia a todos. Obrigada, Juliana, pelo convite. Também um prazer estar aqui falando com você, pessoa que tanto admiro. Obrigada pelo convite da CISA, nos receber aqui em sua casa. Juliana, o mercado de câmbio é um tanto quanto curioso, né? E eu trago essa experiência na minha chegada no mercado financeiro, do desenvolvimento do mercado. Foram momentos bastante significativos para o câmbio. E nós fundamos a Abracam, inclusive, foi fundada pela corretora GK também, entre os 6 fundadores, lá estava a GK. Nós fundamos a GK com o principal objetivo de representar o segmento de câmbio, naquele momento as corretoras, porque ela nasce com 6 corretoras de câmbio, para trazer o interesse e o objetivo voltado para o segmento em específico. Então, naquele momento, ele traz uma série de mudanças que eram almejadas por aqueles 6 fundadores e que foram, hoje, ao longo desses 24 anos, eu falo que foi cumprida com excelência e com louvor. Então, trazendo aqui um pouquinho a minha história, fazendo esse mix da Abracam com a minha história, então eu chego no mercado de câmbio em 2001, no meio de um grande marco para o mercado financeiro, lamentável marco naquela época, que foi o dia do atentado dos Estados Unidos. Eu falo no dia porque era o dia que eu começaria no mercado de câmbio, no dia 11 de setembro de 2001. Eu estava a caminho quando recebi, naquele momento, ainda as comunicações não eram tão ágeis como hoje, quando recebi uma mensagem dizendo que havia acontecido alguma coisa, ninguém sabia ainda o que era, enfim. E aí, então, por isso que eu falo, né, foi marcado exatamente por esse dia, e aí, então, eu começo no próximo 17 de setembro, que foi na próxima semana. E era um desafio muito grande. Eu sempre soube que eu queria ir para o mercado de câmbio, de financeiro. Eu não sabia para onde era, eu sabia que eu queria estar no mercado financeiro. E aí, então, quando eu recebo o convite para estar numa associação que representaria instituições de câmbio, e aí, curioso, porque eu trabalhava na indústria de autopeças. E para mim, câmbio até então, naquele momento ali, aos meus 21 anos, era câmbio automobilístico, né? E, claro, fazendo um trocadilho muito suave aqui, eu tinha noções, mas não uma profundidade que eu precisaria para ali estar. Então, aí a gente traz a fundação, eu faço carreira dentro da Abracam, eu entro como um assistente desses 6 fundadores, depois eu me torno assessora de diretoria, superintendente, diretora, e hoje, na cadeira da qual eu ocupo, foi criada então a posição de presidente executiva. Porque ao longo da trajetória da Abracam, a gente traz uma linha de tempo de evolução que faz essa mescla com a evolução do sistema. Então, ele tinha corretoras de câmbio, traz as distribuidoras, depois bancos de câmbio, depois, então, os correspondentes das instituições associadas. Hoje, então, nós reunimos também todo o processo, todo o segmento de câmbio. Então, nós temos do correspondente cambial, das corretoras distribuidoras, instituições de pagamentos, os bancos de nicho e os bancos que a gente chama do S1.
Para quem está nos assistindo, o banco do sistema S1 é segmentado pelo próprio regulador, são os principais bancos desse país. Então, hoje nós fortalecemos a associação com todos os entes da operação de câmbio. Nesse sentido, a gente vem trilhando ali as necessidades específicas para o segmento. Então, inicialmente, a gente tem uma principal bandeira, que para as corretoras de câmbio foi um marco importantíssimo, que eram as operações que a gente chamava até então de Simplim Simplex, que eram operações de posição própria, que é quando uma instituição pode fazer a operação dentro da própria casa com a sua própria posição. Nesse sentido, a gente então traz a conquista naquele momento para operações iniciando por $10.000. E só fazendo uma timeline, hoje nós estamos em $500.000, né? E 2 grandes aumentos foram durante a pandemia, que foi vital para as instituições, porque era onde tudo parou. Dispensa aqui comentários daquela terrível experiência que sofremos mundialmente. E naquele momento, então, a gente consegue elevação do limite. Então, veja, era $100.000, de $100.000 a gente eleva para $300.000, o que faz, então, uma elevação extremamente importante percentual, onde você pode ter um potencial de buscar novos clientes, novas operações, e com isso você, então, aumenta a sua possibilidade de efetividade de negócios, né? Alcançando um novo prospecto, principalmente porque as instituições corretoras, que é daquelas que a gente está falando aqui em limites de operações de posições próprias, elas têm um atendimento muito personalíssimo dos seus clientes na prestação de serviço. Então, elas têm os clientes, os pequenos, os médios, e ele tem um atendimento muito direcionado, não só para um fechamento, mas para uma prestação de serviço. Então, correndo aqui bem nessa linha, e aí voltando, né, na mescla da apresentação da Abracan com a minha trajetória nesse mercado, quando o mercado passa por um grande, vamos dizer assim, dificuldade, isso um mercado a nível mundial, nas crises, né, 2008, depois ali a gente teve 2014, e aí então a gente traz uma necessidade de que tenha uma gestão independente. Foi quando eu fui convidada para estar na posição de presidente executiva, onde a gente tem uma gestão independente. A associação hoje ela tem, todos os executivos da associação são executivos dedicados e exclusivos da Abracan. Então, não há conflito. Então, hoje, esse trabalho ficou bastante importante, bastante dinâmico, justamente por a gente ter os profissionais dedicados e exclusivos sem interferência de mercado. Continuamos ainda com a posição de conselho, que o estatuto estabelece, entretanto, a gestão e a administração da instituição é executiva como qualquer outra empresa. Temos lá departamento jurídico, estratégico, monitoramento de mercado, comissões de ética, financeiro, administrativo, enfim, uma estrutura corporativa como todas as outras empresas. Então, acho que trazendo aqui um breve resumo, né? Acho que aí agora cada um dos pontos que a gente pode discorrer aqui de evolução, acho que a gente pode nessa conversa distribuindo. É uma trajetória lindíssima e admirável, e é importante ressaltar aqui esse trabalho que a Abracan vem fazendo ao longo desses anos, e especialmente nesse momento de pandemia, muitas empresas se mantiveram em pé nesse momento justamente por conta desse aumento do limite operacional, desse trabalho tão estreito, né, que a Abracan realiza junto ao regulador. E falando de regulador, Kelly, nós tivemos aí uma evolução muito grande ao longo desses anos, inclusive de comunicação, de participação da Abracan em questão de acesso mesmo, né, justamente esse trabalho que trouxe essas conquistas. E como é que foi isso ao longo desses anos? Porque antigamente eu acho que tinha um distanciamento um pouco maior, né? E hoje eu vejo, pela experiência de trabalhar, especialmente com essa área de compliance, de regulação, eu vejo que o regulador também se aproximou, exercendo um trabalho de
orientador também. E isso se deve muito ao trabalho da associação. Juliana, você pegou um gancho importantíssimo que a gente consegue fazer o hiperlink aí dessa conexão. Quando a gente traz uma condição, isso não falando de Abracan, falando de um modelo de gestão padrão, vamos chamar assim, macro, né? Quando a gente traz modelos de gestão independentes, você facilita muito a interlocução com os órgãos reguladores. Porque o órgão regulador, ele tem um cuidado muito grande para que não haja nenhum conflito de interesse. Então, imagine a dificuldade que o órgão regulador tem para abrir determinada situação e não há nenhuma informação, nunca há nenhuma informação privilegiada. Mas o simples fato de ele reportar para um gestor de uma associação que representa uma instituição privada, ele tem que ter um cuidado muitíssimo maior. Porque ele vai falar, olha, o mercado precisa de um ponto de atenção aqui, ou então a própria análise do regulador de para onde está caminhando as questões pode ser interpretada como conflito de interesse. Então, esse ponto do regulador, e eu posso te afirmar, eu conheço alguns reguladores de não só de outros segmentos, mas inclusive bancos centrais de outros países. O Banco Central do Brasil é uma instituição extremamente fortificada na relação com seus regulados. Isso a gente tem um diferencial assim largo de diferença. Então, inclusive, a gente faz apresentações desse sistema, que é o que é uma bandeira que a Abracan carrega, que chama as PPPs, que são as parcerias públicos-privadas, é extremamente diferenciado. Veja, a gente coloca numa mesma mesa reguladores, supervisores e mercado para trabalhar, para mostrar o diferencial disso. Então, eu acho que a intenção existia, entretanto, a forma tinha um ponto de dificuldade que era você ter essa transparência, ter essa isonomia de relação. Então, com isso, quando traz, né, a Abracan é uma das associações mais jovens do mercado do segmento financeiro, entretanto, de modelo de governança, foi a primeira a fazer uma governança independente. E então, quando a gente traz essa possibilidade, nós percebemos que a fluidez, ela aconteceu naturalmente. Então, veja, a gente foi ao Banco Central num momento de grande dificuldade para o mercado, e isso eu estou falando lá no meio de operações que aconteceram de Lava Jato, foi algo mundialmente sensível. E aí a gente vai ao mercado, vai ao Banco Central e fala, perceba, veja, quando eu assumo essa posição da cadeira da qual ocupo hoje, ela deu uma condição, e não porque lá estou, mas porque foi bastante inteligente a formatação, porque depois dali a gente conseguiu perceber a fluidez e a sua agilidade. A gente vai ao Banco Central e fala, olha, temos problemas sim, e, assim, disposto estamos a cortar na carne se necessário for. Então, precisamos... Tem problema no mercado? Tem. Nós vamos tratar. E, neste momento, eu vou ao Banco Central, faço um acordo de cooperação técnica, na época ainda na gestão de um excelente profissional, o Adalberto, que estava na Secretaria Executiva. E aí, Adalberto Felinto, desculpa. E aí a gente faz, então, um acordo de cooperação técnica. E o que dizia aquele acordo? Que era, olha, a gente precisa ter uma interlocução contínua para identificar quais os pontos sensíveis do mercado, qual o ponto de discrepância que existe entre o que impõe a resolução, as leis, as normas, e o que o mercado está desenquadrado. E para isso a gente se propõe, enquanto associação, fazer essa interlocução e trazer essa evolução. Então, neste momento, a gente cria e assim, foram questões contínuas e naturais, porque a gente traz, então, e cria os fóruns de cooperação técnica. Naquele momento já existia bancos, então a gente traz bancos para serem tratados em um fórum, porque as necessidades eram diferentes, e corretoras em outro. E isso, o Decom teve uma participação efetiva e incrível. Ele não foi impositor, mas ele foi um facilitador, um mediador. Foi quando ele fez um processo de mediação mesmo. Olha, estamos aqui enquanto regulador, necessitamos desse ponto de equilíbrio
e tem esse quesito que está aquém, esse que precisa evoluir. Então, aí a gente já tinha as políticas, mas até então elas eram autodeclaratórias. E dentro de um fórum do segmento bancário, na época, o colaborador do DECOM, que está frente a esse departamento do Banco Central, falou, escuta, não basta ser, vocês vão ter que mostrar que é. Porque não dá para ter políticas autodeclaratórias e, evidentemente, quando acontecer alguma questão, as pessoas que assumiram aquela relação naquelas políticas, a gente perceber que não houve o tratamento devido e adequado. Então, aí surge o selo. O selo toma forma, né? E aí o selo toma forma dentro de uma necessidade de auditoria. E foi um grande desafio, né? Porque foi no meio da pandemia, nós desenvolvemos e criamos um instrumento em 90 dias, trabalhando todo mundo de casa. Certos dias trabalhamos 14, 18 horas. Nossa. Trabalhamos de sábado, e assim, e por isso que eu enalteço muito a posição do Banco Central. Fizemos reunião com o Banco Central de sábado, sabe? Não vai dar tempo, porque a questão do tempo era importante, porque um grande marco do mercado financeiro era a 3978. Sim. A 3978, para quem está nos assistindo que não conhece, é uma resolução que é a bíblia do PLD das instituições financeiras. É o que rege. Exato. E aí, dentro dessa 3978, tem todos os parâmetros ali que são necessários para uma instituição que ela deve, não que ela tem, ela deve seguir. E aí, dentro desses parâmetros, a gente, então, nada mais a gente não reinventou a roda. A gente criou o selo de conformidade dentro daquele propósito. Então, por isso que eu falo de tempo, né? Trabalhando 14, 18 horas por dia, de sábado, por quê? A gente, então, falou, bom, se esse é um grande marco, vai ser um divisor de águas, e a gente tem seriedade, certeza do que se propôs, nós vamos fazer a coisa de forma efetiva e séria. Então, nós vamos ter um simbolismo muito grande aqui, que é lançar no mesmo dia que entra em vigor a 3978, que era 1º de outubro de 2020. Que estávamos todos na pandemia. Então, nesse dia, a gente lança o selo de conformidade com diversas séries, cada uma para o seu segmento. Como eu falei, nós representamos toda a cadeia de operação de câmbio, dentre elas, vários segmentos. Então, a gente tem lá a série 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, que elas vieram crescendo dentro desse universo. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, Kelly, é como foi esse processo interno de diálogo desses pilares que participaram da elaboração do selo. Como se deu isso para todos entrarem em um consenso? Como é que foi esse processo? Porque eu imagino que, né, você já falou, trabalhamos, né, muito tempo, finais de semana, houve uma dedicação de todos os pilares. Mas é difícil entrar em um consenso e pelo que eu vejo, né, em todos os fóruns de discussão e tudo que é divulgado, foi tudo muito conversado e muito alinhado e isso eu achei muito bacana. Então, como se deu esse consenso, né, dos pilares ali que participaram dessa elaboração do selo? Consenso, eu não sei se seria uma palavra que a gente pode usar de largada no início, mas assim, houve muita dedicação e empenho. Porque o consenso não foi imediato, porque muitas coisas ali a gente sabia do tamanho do desafio. Então, trazendo para você de onde ele nasceu, né? Acho que eu posso sedimentar aqui em 4 pilares. Quando ele nasceu de uma dor, né? Eu costumo falar que tudo é na dor, é no amor. Sim. E a gente aprendeu e teve essa necessidade na dor. Então, a gente saía de um mercado extremamente fragilizado, um mercado onde estava com uma imagem extremamente desgastada. E aí a gente entendia que, olha, e a gente tinha um catálogo de demandas e de objetivos muito grande. Só que chegou numa hora que não havia mais convergência desses 2 pontos. Escuta, o mercado vinha, trazia alguns pontos para mim, né? Já estava na presidência executiva naquele momento, e eu ia ao regulador e eu não tinha speech. Porque, veja, eu sabia que existiam problemas, né? Todos sabiam.
a serem tratados e tinha uma pasta debaixo do braço de fazer pedidos de demandas. Então, assim, eu sempre brinquei e falei, gente, eu não consigo criar um speech. Então, vamos construir, vamos fazer uma construção, vamos fazer algo que a gente possa trazer Construir um espaço demandas mesmo, versus né? entrega, sabe? Vamos fazer aquele diagramar aquilo que a gente aprende lá na faculdade, vamos pegar das fraquezas e trazer as oportunidades. E aí, nesse momento, então, a gente traz aquela situação que foi uma demanda muito grande, aqui falando propriamente das corretoras de câmbio, que elas necessitavam, tinha tido alguns bancos que tiveram também problemas, e elas necessitavam de ter conta em outros bancos, que é o que a gente chama de ACCME, que era abertura de conta corrente moeda estrangeira, que até então só podia ser feita dentro de um banco autorizado a operar. E as corretoras não podiam. Hoje é uma bandeira da Abracan e nós conseguimos mudar isso na lei e depois, posteriormente, ser regulamentado pelo Banco Central. Mas aí o que acontecia? Você tinha uma demanda muito grande e você tinha até a oferta dos bancos, só que você tinha uma vala no meio. Porque veja o abismo que se criou. Bancos tendo processo administrativo sendo instalados pelo regulador, você tinha, então, corretoras demandando, porque até então era 4 ou 5 bancos que atendiam aquele mercado. Você imagina que um sai, o outro dá uma recuada. A demanda era muito grande, 70, 80 instituições procurando 3, 4 bancos que faziam aquele tipo de produto, que é a conta corrente moeda estrangeira, só que você tinha um receio muito grande, então começou a colapsar. Gente, e aí nesse momento a gente falou, para tudo, é o freio de arrumação e nós vamos trocar a roda desses carros, as 4, com o carro andando. E agora a gente só vai estabelecer a ordem. E por isso que eu falo que não é consenso. Todo mundo estava com dor. Então, nesse momento é difícil. Todos com dor. E você falar assim, olha, nós vamos ter que fazer e todo mundo sorri. Todo mundo sorri depois quando você vê o resultado. Sim. Mas naquele momento você tem o receio, você tem a preocupação, você tem o medo. Você tem uma empresa, você tem funcionários lá atrás que dependem de você. E aí, nesse momento, então, quando nasce o selo, a gente faz a criação, aí os bancos, nós reunimos, por isso que eu falei que nasceu dentro do fórum bancário, foi quando eu comecei a passar de banqueiro a banqueiro desses bancos, falei, vocês precisam me ajudar, vocês precisam dar linha para o mercado, vocês precisam aumentar a oferta para esse mercado, vocês precisam apoiar esse mercado, porque senão o mercado não sobrevive. Foi então que a gente falou, bom, então faz o seguinte, a gente vai criar uma normativa aqui, e aí a gente vai assegurá-los que a gente segue um padrão, que as instituições seguem esse padrão, e a posterior disso, vocês têm uma condição de estrutura de avanço comercial muito maior que o que vocês querem. Vocês vivem de negócios. Mas eu sei, a imagem é importante e a gente precisa, então, fazer isso de forma saudável. Então, nasce dentro do fórum bancário e aí a gente leva para as corretoras. E aí a aceitação não foi 100%, porque exigia sempre aquela máxima, eu faço tudo o que o regulador quer, não tinha aquela leitura ainda de autorregulação. Quando a gente desenvolve o processo, a gente já faz com o norte, focando numa autorregulação. Mas o mercado ainda não aceitava como uma autorregulação, porque tinha aquele grande desafio da mudança, né? Isso é próprio do ser humano, né? Então, a gente traz para eles, fala, olha, a gente vai fazer uma espécie de auditoria, só que aí o Banco Central, e na pessoa do Romantini, veio dele mesmo na época, não, vai ter uma auditoria, só que não basta ser uma auditoria, vai ter que ser entre uma auditoria de primeira linha, entre as Big Fours, e a gente vai ter que padronizar, porque não vai poder cada um ter uma leitura. Eu falei, maravilha, tá muito fácil de resolver isso, volto lá, conto para eles que precisa passar por mais um processo de auditoria, que já é bastante o que as instituições têm, entretanto, não tem sido suficiente, eu sei disso, é o que o regulador almeja e espera minimamente para se conseguir novos objetivos, e eu digo que eles vão ter que pagar e uma auditoria de primeira linha. Tá bem fácil o meu desafio aqui, né? E por isso que eu brinquei com você na resposta do consenso. Sim. Nesse momento foi uma divisão, teve muita gente que apoiou.
Eu tive apoio do conselho inteiro da Bracan, que era formado por instituições corretoras de câmbio na sua maioria. Eu tive apoio de diversas instituições associadas, mas também o céu não é de brigadeiro, teve uma camada que se rebelou ali. Não, veja, não entendi o propósito. Eu entendo, né? A gente fazia parte de um processo, a gente fazia parte de um contexto, mas eles só receberam aquilo como, olha, vão mexer nas minhas gavetas e eu pago por isso. Sabe? E aí eu falei assim, perceba, tem um propósito, né? A gente tem um bom porquê. O como a gente vai ser fácil, né, pra gente. E aí, nesse momento, então, tem aquela grande divisão, né? E aí, porque a gente vai montar outra associação e a gente não quer fazer dessa forma. Eu falei, tudo bem, eu respeito, eu estou aqui, eu represento uma instituição da qual eu sou interposta por vocês, e esse é o plano. E eu estou assegurando que esse é o plano e vai dar certo. Mas no final do dia, a associação é de vocês, né? Se vocês até, inclusive, quiseram Exatamente. criar outra, que nem essa seja mais a de vocês, também é uma condição que vocês têm e há a liberdade para isso, obviamente. Então, aquilo vai se tornando um processo mais, vai maturando-se o processo, vai se tornando mais, vão digerindo melhor a proposta, e aí o selo traz os primeiros resultados, porque a gente estava no meio de pandemia, foi quando então a gente consegue aumento do limite. E a gente já tinha recentemente conseguido a autorização das instituições corretoras de câmbio a ter a conta corrente lá fora. Por quê? Isso não é de graça, é uma construção. Então, assim, isso é confiança. E trazendo a sua pergunta anterior da questão do regulador, o regulador ele só vai dar um passo à frente de confiança a hora que você fizer as entregas. Exatamente. Ele é o responsável pelo sistema financeiro nacional e é um papel bastante difícil de você não ter essas entregas palpáveis e simplesmente ter promessas, que era o que a gente vinha até ali. E pior do que isso, algumas promessas falharam, outras natimortas, né? Então, nesse processo de confiança e de estruturação dessa relação com o regulador, embora o selo não é obrigatoriedade imposta pelo regulador, é um processo de autorregulação que é extremamente importante, porque quando ele traz uma autorregulação, é uma amostra de responsabilidade e maturidade do segmento. Isso a gente tem provado em outros segmentos, que a gente pode ter o segmento dado uma revitalização muito grande, dada essa responsabilidade. Então, hoje, a gente tem resultados extremamente significativos pela confiança, pelo processo. Então, o selo ele foi um meio disso, mas a gente tinha pessoas extremamente engajadas que se propuseram a isso. Então, hoje eu posso falar que 100% dos nossos associados, tem um que recentemente agora iniciou o processo, são certificados. E esse selo ele é validado ano a ano. Então, veja, e a nota mínima é 9. E aí teve até um momento que fui questionada também por isso. Poxa, 9? De onde você tirou essa ideia? 9 é uma nota muito alta. Falei, olha, na verdade, 9 eu acho que é benevolência, porque se eu estou colocando vis-a-vis o que pede o regulador, tinha que ser 10. Então, foca no 10 o ano que vem, né? Então, por isso que todos os anos a gente sobe um pouquinho a régua, no sentido de trazer uma evolução do ano anterior para este e assim consequentemente. Eu vou já antecipar uma pergunta que eu faria ao final, mas já que você trouxe esse cenário tão macro aqui para nós, primeiro fazer o meu comentário em cima desse processo do selo, porque eu participei, né, desde o começo, e para mim particularmente foi um grande aprendizado profissionalmente, porque a 3978 ela trouxe uma mudança de visão para a instituição, né, de autorregulação, de autofuncionamento, de independência do que se deve fazer dentro daquela linha, né, que é determinada pelo regulador.
E eu acho que isso só nos fez crescer e trouxe uma confiança mútua internamente para dentro do mercado, justamente nessa relação entre bancos e corretoras, né? Porque naquele momento, antes até de nós, falando no caso das corretoras, de nós podermos ter a conta corrente lá fora, sempre foi uma relação de muita dependência. Mas, além de sermos fiscalizados, isso é importante também, né? Nós somos fiscalizados, todas as instituições financeiras, anualmente pelo Banco Central, através de um processo grande, né, de auditoria, que é feito Supervisão. diretamente pela supervisão, e aí o selo acabou trazendo justamente a antecipação disso, e isso é muito legal, né? E aí aí só concluindo, eu queria te perguntar, você acha que hoje o mercado de câmbio deixou de ser aquele patinho feio do mercado, 5 anos depois? O que você pode dizer sobre isso? Quando nasce o selo, ele já traz esse ponto como um ponto de atenção. Então, quando a gente vinha acompanhando, inclusive a 3978, ela entraria em vigor um pouco antes, não me recordo exatamente a data que seria a vigência dela, em decorrência da pandemia, ela acaba sendo postergada para o 1º de outubro. Mas a gente já estava trabalhando, acho que até um parênteses aqui, a prova da relação de importância e de excelência do regulador com o mercado são os instrumentos de consulta pública. Então, isso que a gente tem aqui é incrível. E o mercado muitas vezes não valoriza, e a gente estimula isso. Gente, tem consulta pública. O regulador está dizendo para onde ele quer ir e está querendo te escutar. Essa é a hora. Porque depois ele lá reclamar que não ficou bom, sem ter. A gente pode, claro, esse Não é nosso adianta, trabalho né? sempre. Mas sem ter se posicionado lá atrás, quando ele Exatamente. questionou, quando ele perguntou, quando ele buscou, não é minimamente leal, né? Então, É. assim, a gente pode ajustar lá na frente. Mas ignorar agora e depois voltar só para reclamar não é leal. Então, nesse sentido, a 3978 não, seguramente ela traria os pontos sensíveis que seria de dificuldade de adaptação das instituições. Por quê? Ele traz uma série de mecanismos de autoavaliação que as instituições não perceberam, mas o regulador trouxe uma condição de você se autogerenciar. E parceria não. E relativo a isso está que hoje as operações, todas elas são pautadas e baseadas na ABR. A ABR é a abordagem baseada em risco. Então, dentro dessa linha de raciocínio, dessa linha de estruturação desse processo, o regulador traz uma condução quase que mais ao passo que ele flexibiliza, ele te dá autonomia, mas ele te dá mais responsabilidade. E aí a gente entendeu, a gente falou, veja, a gente precisa fazer esse ajuste agora, porque a gente pode ter problemas. Porque as estruturas que as instituições têm, elas não estão preparadas para isso na virada de chave. E aí o selo, ele já traz essa leitura, ele já traz, nessa conversa que a gente teve com o regulador, a gente tem essa triagem imediata. A gente identifica os problemas que já existiam e multiplica e potencializa com essa condição que seria dada. E aí a gente começa a mapear todo o mercado, onde eram os pontos de fragilidade, onde eram os pontos de atenção, quais eram as questões que davam para a gente aplicar de imediato e outras que teriam que ser dilatadas. Inclusive, hoje as instituições ainda falam, poxa, mas por que o selo tem que ter a renovação todo ano? A gente não teve ainda um ponto de equilíbrio onde a gente consegue ver que os processos que são instalados, eles são contínuos e frequentes. Por quê? Porque você aumenta o número de produtos, você tem novas regulamentações que são impostas e você tem que sempre fazer aquele ajuste. O processo de controle, de compliance, né, não só de compliance, de controle, que é muito maior, você tem que ter contínuo. Eu falo que é homeopatia. É de manhã, de tarde, de noite, 3 gotinhas, todo dia e toda hora. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que naquela entrada do mercado, tanto é que eu tive o desafio além dessa interlocução com o mercado, foi o desafio com a própria auditoria. Porque você perceba, você imagina, iniciamos com uma auditoria que era de primeira linha, Mazars do Brasil,
E aí você chegar e falar assim, escuta, deixa eu te explicar uma coisa. Nós vamos começar esse processo, nós vamos fazer essa inserção no mercado, mas você não pode fazer um processo de auditoria com a performance que vocês estão acostumados, porque senão a gente vai ter reprovação de todo mundo. O processo é inclusivo, né? Não é de exclusão. E aí, naquele momento, a gente faz um processo de auditoria quase que de consultoria. Então, você imagina, para uma auditoria que estava cobrando valores, porque a gente fez um pool de adesão, onde todo o mercado entraria, valores infinitamente menores do que ela estava acostumada a aplicar de forma independente, e eu digo para ela, ao invés de você levar os 50 dias que estão que é proposto no regulamento, chegou a levar 9 meses. Até a gente fez a brincadeira que foi literalmente um parto, né? Eu falei, nasceu hoje, né? E teve instituições, por quê? Porque era necessário, sabe? Aquele processo de criança fazendo a lição de casa que se você quer uma construção, você tem que ir e voltar várias vezes pedindo o ajuste. Não adianta você simplesmente falar que não ficou bom de uma coisa que você não propõe o que você quer. É uma construção, né? Sim. E por isso que eu digo esse exemplo de uma lição de casa, né? Então, assim, a sua letra tá feia, mas como é que você estimula uma criança a melhorar aqui, melhorar ali, esse ponto? O que você vê de necessidade? Ela precisa de um acompanhamento melhor. Uma caligrafia. Então, assim, não adianta eu simplesmente falar que não tá bom, né? Porque era algo novo para todo mundo. Sim. E aí, nesse ponto, a gente começou a trazer quais eram os pontos, quais eram as necessidades, quais eram as falhas, e aí a gente foi ajustando. Então, o primeiro ciclo do mercado, das corretoras, e foi muito bacana, porque os bancos prontamente falaram, a gente vai fazer o processo junto também. Então, foi um processo de mercado, não foi só para corretoras. Todo mundo entrou junto. E prova disso foi, você fez uma relação, a gente era muito dependente de banco, e aí e essa relação acho que você fez de bancos que atendem o segmento de câmbio especificamente, Isso. Mas, por exemplo, a Abracan, quando ela recebe os bancos do S1, que são aqueles principais bancos do país, tem algum associado que fala, poxa, mas aqui não era de corretor. Eu falei, gente, nós crescemos, nós somos uma associação agora de câmbio, que representa um todo. Então, hoje, na mesma mesa, a gente coloca mercado como um todo fazendo essa interlocução. Antigamente era aquela guerra do, não, eu não quero, ele pode acessar o meu cliente. Então, assim, hoje você tem parcerias, hoje você tem uma relação harmônica entre os players de diferentes atuações dentro do mercado. Então, hoje são parceiros, contribuem para todo o sistema. E eles vieram, os bancos do S1, justamente acreditando no processo. Eles vieram durante o selo, porque eles viram a seriedade do mercado, a seriedade do segmento, a seriedade que o instrumento estava sendo interposto, e eles vieram fazer parte e fortalecer o sistema. Então, quando se fala em fortalecimento, eu quero estar num processo de um grupo, né? Seja ele associativo, federativo, seja ele qual for, um grupo forte. Eu não quero me proteger juntando, olha, eu quero ser forte, mas eu não quero ter toda a linha de operação do meu lado. A gente tem que ser forte, porque todos juntos somos fortes, né? Exatamente. Porque a gente constrói um processo, né? Como eu falo que é uma grande esteira de produção. Então, sai daqui, passa para lá, mas se eu não tiver essa interlocução, essa cooperação, essa parceria, isso fica deficiente em algum momento. Endereçando já para a sua pergunta da questão que você fez, essa analogia aí do patinho feio do mercado, eu não só tenho certeza, como eu tenho a comprovação. Nós emitimos relatórios anuais de comparativo do selo do exercício anterior para este exercício, onde a gente consegue comprovar a evolução, a inclusão, a inserção de novos modelos, de novas ferramentas, de novos instrumentos de evolução, novas modalidades de negócio agora, porque tem isso também, né? Você tem o seu segmento lá padronizado, a sua instituição padronizado, você pluga um novo negócio e aí você não repete o modelo de controle que você tem para toda a sua gama de serviços naquele novo negócio. Isso vai gerar um problema. Então, por isso que eu te afirmo, o mercado evoluiu. A gente tem frequentemente recebido, tivemos o Compliance Day a última semana,
recebido feedbacks do governo, do representante do principal órgão fiscalizador e de supervisão do Banco Central, que é o DECOM. Nasceu o selo lá na gestão do diretor Maurício, depois veio a diretora Carolina, que trouxe para a gente a condição de a gente trazer. Essa interlocução foi extremamente importante. Hoje a gente recebeu, a semana passada a gente recebeu a diretora Isabela, que trouxe para a gente a necessidade de continuidade, de evolução e direcionando já uma resposta imediata e contínua desse instrumento. Então, seguramente eu posso te trazer que não só os membros que estão envolvidos no processo, as instituições que passam pelo processo do selo, elas implementaram demais os seus processos, a sua gestão, regulador, mercado e sociedade, porque no final do dia a gente esquece do nosso principal objetivo, que é atender a sociedade. Você oferecer produtos e sociedade como um todo, tá? Estou falando pessoas físicas, jurídicas. Sim. Você tem que oferecer serviços de qualidade, de excelência e de segurança. E é o que eu sempre falo, né? É quase que uma missão pessoal. É uma matéria que eu zelo com questão pessoal, com bastante fervor, que é a questão da prevenção à lavagem de dinheiro. Isso é uma obrigação do cidadão. Uhum. E todos os dias, quando eu acordo e que eu tenho algum compromisso, que são inúmeros dentro dessa agenda, dessa pauta de prevenção à lavagem de dinheiro, seja, a gente tem parceria com Polícia Federal, ministérios, Banco Central, onde a gente reproduz, onde a gente faz parte de grupos, tem a Rede Lab, que é um grupo incrível, que faz vamos chamar essa proteção contínua do país, dentro desse espectro, dentre outros, e também desse espectro da lavagem de dinheiro. Eu falo que tem que ser algo contínuo. Isso, assim, dentro do selo, ele tem um pilar extremamente fundamentado na questão de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso é uma questão social, é uma questão pessoal. Eu sempre repito, né? É muito fácil a gente falar, nossa, mas tem o problema da falta de segurança, né? Não tem hospital. O buraco na rua. Gente, está tudo interligado. Sim. Não existe corrupção sem lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é um crime secundário. Porém, ele é de crimes gravíssimos, né? Porque você olha lá fora, tem o crime, tem a violência, tem o tráfico na porta da escola. Todos esses crimes, eles invariavelmente estão voltados e necessários e dependentes da lavagem de dinheiro. Então, é por isso que nós, enquanto instituições financeiras, nós não temos um negócio, nós temos a concessão para ter um negócio. E dentro disso, a responsabilidade é cumprir com todos os parâmetros que é exigido pelo regulador e principalmente, fundamentalmente, enquanto sociedade, enquanto cidadão e enquanto empresa que se preocupa com todo o seu país, que é evitar com que as nossas fronteiras sejam utilizadas para lavagem de dinheiro e o país se torne alvo de facilitação, inclusive porque tem o alcance disso é gigantesco, né? A gente pode falar assim, dentro da sigla, né, PLD, CFTP, lá tem o combate ao terrorismo. Mas no Brasil não tem terrorismo. Será que não temos terrorismo? Será que a gente não pode ser porta para facilitar saída? Será que a gente não pode ser caminhos? Então, assim, é isso que a gente tem que estar atento todo dia. Exato. E o selo, ele acabou virando um case, né, Kelly? Assim, não só um case, mas uma grande referência no mercado, né? Para a criação de outros certificados. E a Abracan, ela se direcionou muito também nesse processo para uma parte educativa, né? Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre educação. Desse processo todo, também surgiu uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, né? Que trouxe uma certificação, 2 certificações, né, para os profissionais de câmbio, que antes não existia, também é disruptivo isso. E aí eu queria saber um pouquinho de você também sobre esse processo. Como se deu, de onde veio
a ideia dessa parceria. E hoje você acha que o mercado está justamente mais seguro porque tem esses profissionais ainda mais qualificados, justamente por possuírem essa certificação? Seguramente. O processo de certificação, ele nasceu antes da parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Quando nós começamos a mapear o segmento, nós começamos pela parte do educacional, por quê? A gente conseguiu um número, apenas 20% do segmento de câmbio não era devidamente, era minimamente treinado. E aí a gente começou a olhar aquilo, como resolver isso? Aí nós começamos a fazer curso em loco, a gente viaja o país todo fazendo treinamentos, o COAF é extremamente participativo, Polícia Federal, e conosco lá estão fazendo esse processo de tratamento dessa fragilidade. Só que em determinado momento a gente visualiza que isso não bastava, que isso não seria suficiente para tratar, pelo menos não na velocidade que a gente precisava, porque a gente já estava sangrando. O mercado estava. Então, perceba, a gente recebe uma gama muito grande de novos players do mercado, que foi a época dos correspondentes cambiais, que foi no momento da vinda do Papa, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. E naquele momento tem uma inserção muito grande de entes trabalhando no mercado financeiro, no mercado de câmbio, que é extremamente nichado, específico, sem a devida qualificação e treinamento. E aí a gente começa a fazer os treinamentos, a gente começa a fazer a manutenção disso. Só que a gente viu também que não era, não bastava você dizer que as pessoas, é aquela história de mulher de César, né? Tem que provar que é. Então, assim, né, com a permissão aqui do trocadilho, então, assim, como que a gente ia conseguir checar isso? Não existia uma obrigatoriedade de certificação. E aí, como que você cria uma certificação extremamente forte, mas que não tem obrigatoriedade? Então, traz-se, novamente, por isso que eu falo da maturidade do segmento, do acompanhamento do segmento, da evolução, da participação, da colaboração, que, sem dúvida alguma, foi fundamental para que chegássemos aqui hoje. Então, neste momento, a gente faz com a Asban, nós vamos até a Asban, que é a Associação dos Bancos em Brasília, que tinha um processo de certificação, e a gente começa ali, lá em 2016. 2014 começa, 2015 a gente faz piloto, 2016 a gente começa a fazer os processos de certificação. E ele evolui, ele toma corpo, e neste momento a gente viu que precisava, que cresceu. Então, a instituição Fundação Getúlio Vargas é uma instituição seríssima e respeitadíssima no Brasil e inclusive fora dele sobre o aspecto da certificação. A gente traz então a Fundação Getúlio Vargas como parceira para aplicar certificações do mercado. Então, a gente não tinha a Fundação Getúlio Vargas não tinha naquele momento nada específico para câmbio. A gente faz uma parceria desenvolvendo o conteúdo programático. E a gente começa a aplicar, então, as provas de certificação. Porque foi quando, neste momento, a gente falou, bom, então vamos lá, a gente vai ter que checar aqui a efetividade desses treinamentos. Porque se a gente tem feito inúmeros treinamentos e a gente não tem a certeza de que isso tem sido absorvido, a gente aplica, então, uma forma de certificação. Nasce na Fundação Getúlio Vargas a certificação para o Brasil todo. Então, hoje, nossos associados e associados, é uma certificação aberta para o mercado, independe de ser associado. Ele faz a certificação em qualquer lugar do Brasil, nas instituições da Fundação Getúlio Vargas. E hoje, inclusive, a gente tem um instrumento extremamente rigoroso, que é das provas à distância, que ela tem uma modalidade diferente, são exclusivas, são individuais também, tem um acompanhamento à distância de um colaborador da Fundação Getúlio Vargas, totalmente independente, isonômica, a Bracan tem zero de interferência no processo. E as instituições, então, passam a exigir por uma exigência
imposta dentro do regulamento. No primeiro momento do selo, ele tem uma escala a cumprir e ela passa a exigir, então, a certificação. E nesse momento, a gente consegue identificar a evolução. Então, tem um gráfico lá de treinamento, ele é gritante, porque a curva no primeiro mês, no primeiro ano, ela é extremamente tem um declive significativo e depois é só constante a evolução dessa curva. E isso a gente consegue perceber diretamente nas instituições, porque eu sempre falo para as corretoras, para os bancos, eu sempre falo, olha, seu CPF que está lá. Não dá para você dizer que está tudo bem quando você precisa ter certeza que as pessoas estão seguindo protocolos estipulados pela sua instituição. E manutenção e treinamento tem que andar junto. Porque assim, eu treinei. Treino quando? 5 anos atrás? Todo dia sai norma nova, todo dia os produtos mudam, as modalidades mudam. E até fraudes, né? Elas nascem todos os dias, infelizmente é assim que é. Isso é importante ressaltar aqui, né? Que diariamente é necessário um acompanhamento por parte das instituições, é necessário uma atualização, é necessário essa parte educacional mesmo, é muito representativa. E isso eu acho muito legal que a Abracan trouxe, né, ao longo desses anos. E aí, como estamos falando até para empresas também, né, eu acho que nós podemos trazer essa segurança de que hoje o mercado de câmbio é seguro justamente por conta dos profissionais e por conta da autorregulação, certo? Certíssimo. Como eu falei, nós temos o objetivo principal, que é atender a sociedade. Novamente, a sociedade, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, quando uma empresa busca uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, ele tem que ter a tranquilidade e a certeza que todas as necessidades, sejam elas tributárias, sejam elas regulamentar, todas as exigências estão sendo cumpridas. Porque no final do dia, ela está passando a imagem da empresa dela nessa instituição. Ela está dependendo de que aquele processo seja bem elaborado para que do outro lado ele receba os insumos, seja lá o que for, os insumos, a matéria-prima, tudo que ele precisa dentro daquele objetivo principal que foi buscar uma importação, exportação. No nosso caso, nós temos importação, exportação. No caso de pessoas físicas, a gente tem a compra das moedas, né? A gente viu aí noticiado na mídia, eu sempre gosto de repetir isso, eu falo, a gente não pode incorrer as pessoas a serem lesadas ao crime. Então, enquanto instituição representativa do representante do segmento de câmbio, a gente repete, procure uma instituição autorizada para fazer suas operações. Você pode fazer um processo de uma importação e exportação e o recurso lá fora não é pago. Não é simples, não é simples. A operação de câmbio é uma operação que traz particularidades infinitas. Então, você vai fazer, muitas vezes você vai fazer, tem os homônimos, tem as contas, tem os canais bancários, tem os meios de pagamento, tem os recolhimentos tributários, tem a natureza da operação. Então, se você não tiver a certeza que uma instituição sólida está te atendendo e que vai dar segurança que a sua operação vai ser concluída com excelência, isso você pode ter problemas de ordem infinitas, inclusive criminais. Exatamente. E aí a gente teve noticiado na mídia, né? Eu estava falando agora, pessoas que viajaram com moedas e chegava do outro lado. Mas a moeda é falsa. Mas onde é que você comprou essa moeda? Como foi? Impossível você ter comprado essa moeda numa instituição regular. Aí você vai... porque eu comprei de uma... Gente, é uma coisa muito séria. Você pode ter um problema transfronteiriço. Exatamente. Você pode ter um problema seríssimo, o que pode parecer 3, 10, 5 centavos. Se buscar um spread, porque o spread é a diferença da compra e da venda, você pode buscar um spread menor ali, buscando da mão de uma instituição
não regulada, uma instituição que não seja extremamente séria, você pode, enquanto cidadão, ter um problema de crime internacional. Às vezes o barato sai caro, né? Sempre o barato sai caro nesse caso. E finalizando, porque nós não temos tanto tempo Já? assim, infelizmente, porque daria para ficar o dia inteiro conversando com você. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre as novas modalidades que estão surgindo aí, que a Abracan já está trabalhando em prol disso, né? É, em meio a tantas evoluções, a tantas necessidades do mercado, das próprias empresas, né? De novos meios de pagamento. O que que vem por aí? O que que a gente pode esperar para o mercado de câmbio daqui a 5, 10 anos? Quem sabe? O que vem por aí, o que veio, né? Já tem muita coisa nova. Eu acho que projetar daqui 5, 10 anos é bem difícil pela velocidade que a gente tem visto as coisas acontecerem, mas o que a gente tem por agora e pode falar são modalidades de operação sobre criptoativos. A Bracan está trabalhando nesse ponto, nós temos uma comissão de criptoativos e nada mais é do que um câmbio. Nós vamos trazer uma operação que é liquidada através de criptoativos na moeda local. É um câmbio, né? Sempre a gente tem aquela máxima, é câmbio, é câmbio. Se eu decidir que nós vamos trocar copo por microfones, essa Porque as operação é uma pessoas operação de às vezes câmbio. não entendem, né, Então, Kelly? por As isso, pessoas têm essa imagem, né, do câmbio. no final do dia, sempre que você troca modalidades de valor, você tem o câmbio. O câmbio. E aí, por isso, a Bracan está trazendo as comissões. Nós estamos, como eu falei, o Banco Central tem as consultas públicas a 109, 110 e 111, que tratam em absoluto dessas questões. E aí nós estamos trazendo, então, a condição das instituições evoluírem os seus negócios para essas novas formas. O câmbio não vai acabar, ele muda de forma. Ele vai Exato. evoluindo, ele vai trazendo, porque sempre tem aquela... Eu falo que 24 anos que eu estou nesse mercado, sempre... mas agora vai ter dificuldade. Agora não vai acabar, gente. Vai mudar de forma. Assim, você tem agilidade, você tem automação, você tem inovação, você tem entrada das IAs, você tem a forma de fazer análise mais rápida, você tem ferramentas. Então, as instituições que estiverem acompanhando esse processo, estiverem se preparando, seguramente sairão na frente, seja de 5, como você falou, 10 anos, porque é um processo contínuo. Então, não dá para você esperar ele acontecer, para você ver como será, e depois eu vou lá e me adapto. Não. Você tem que estar par e passo da evolução. Então, hoje a gente tem operações de FX, que as instituições podem fazer parceria com instituições que operam que são as IPs. Inclusive, a Bracan já está recebendo as IPs, que são instituições que fazem câmbio. As instituições de A pagamento. Bracan é representante do segmento de câmbio, então sejam IPs que fazem câmbio, sejam as instituições corretoras, bancos, todos eles estão lá dentro e a gente proporciona um ambiente onde possa ter esse match, onde possa ter essa conexão das instituições deste meio. É muito fértil esse terreno. Uma troca, né? Muito E rica. aí, tem gente que fala assim, operação de FX, né, o cidadão. Eu não faço operação. Hoje em dia, eu arrisco dizer que não tem um cidadão que não faça uma operação de FX, né? O Spotify é uma operação de FX, o YouTube é uma operação de FX, o joguinho que a molecada joga é uma operação de FX. Sim. Você não vê isso como uma operação de câmbio, mas por trás tem uma instituição que está fechando essas operações, que leva para uma instituição autorizada a operar em câmbio e a gente liquida essa operação. E a nossa obrigação é aquele CPF que tem uma operação que chama CAN 220, que é onde lança todas as operações de FX, né? E aí ele tem o CPF, só para ilustrar aqui para quem não é do mercado, e aí ele vai identificar o seu CPF como operação de $2. Como é que um banco ou uma instituição corretora de câmbio vai fechar a sua operação de $2? Nunca, jamais. Mas algumas centenas de operação de $2 são reunidos numa instituição que congrega todos os pagamentos e fecha o câmbio. E nesse momento, então, a obrigação da instituição que está operando aquele CPF é válido? Sim. Como é que você checa CPFs individualmente sem uma inteligência artificial?
sem uma automação. Então, é por isso que eu estou falando, vai acrescendo possibilidade, entretanto, responsabilidades. E aí, endereçando aqui ao final e devolvendo para você, Juliana, eu tenho certeza que o pilar inovação, o pilar confiança, o pilar tecnologia, juntos, é o sucesso de todas as instituições que buscam ter uma vida longa no mercado, que eu tenho certeza que esse mercado é muito longevo. É isso aí. Então, instituições, vamos seguir trabalhando fortemente, firmemente em busca disso, em busca de atualização, de segurança, de trazer a segurança sempre, né, para nós e para os nossos clientes, né? E sempre com uma referência, né, de um mercado que quer, como você falou, ser cada vez mais fértil, ser cada vez mais propenso a inovações. Kelly, vou ter que encerrar. Muito obrigada, um prazer tê-la aqui em nome da GK e aproveitando também nesse contexto todo, trazendo para nossa audiência empresas que precisem de assessoria completa em câmbio, na parte de comércio exterior, importação, exportação, financeiro, turismo. Nós somos especialistas, então entrem lá na nossa rede social, no Instagram é @agk.corretora, nosso site é www.agkcorretora.com.br e será um prazer recebê-los e ajudá-los aí através de uma empresa que com 31 anos se consolidou, né, com tanta capacidade, através de tantos profissionais qualificados e que trazem a segurança e a certeza de bons negócios. Então, Kelly, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer estar com você, é sempre uma aula para mim e estaremos juntas trabalhando, né? Eu, particularmente, sempre muito envolvida com a Abracan e é uma honra para mim, é um grande aprendizado com todos os profissionais, não só com você, mas com todos os que compõem a Abracan. Então, muito obrigada e se você quiser deixar a sua mensagem, fique à vontade. Juliana, obrigada por esse bate-papo, é sempre um prazer, esse é um trabalho da Abracan, de multiplicar conhecimento, pulverizar a essência de um mercado saudável, de um mercado robusto e trazer essa solidez. De antemão, já parabenizo, agora a partir de 1º de maio, recebemos o novo conselho da Abracan, do qual tenho a grata satisfação de tê-la dentro desses membros, entre esses membros. Obrigada. Recentemente também, só parabéns hoje. Recentemente, a gente acompanha as comunicações do Banco Central ao Mercado. Vi que você foi nomeada diretora da GK. Sim. Meritocracia é uma palavra que soa como música. E digamos que ela é uma melodia linda para você e você é merecedora dessa melodia. Dentre o meu recado final, gostaria de convidar a todos a visitar nossas redes sociais. Temos conhecimento, temos treinamento, temos treinamentos não só para associados, temos treinamentos abertos, esse é nosso objetivo. Temos o nosso site, lá vocês podem encontrar todos os nossos associados, inclusive todos certificados, os que já tiraram selos, que estão em desenvolvimento ainda, e em desenvolvimento são aqueles que ainda estão em processo, porque eles renovam todos os anos, os nossos associados, as modalidades que eles operam, os serviços que eles podem oferecer. Todos eles terão capacidade de atendê-los e ali tem os contatos e contem conosco se precisarem de outras formas que aqui não foram mencionadas. Muito obrigada, Cisa, muito obrigada, Juliana. Foi um prazer enorme estar aqui na casa. Obrigada, Kelly. Obrigada, Cisa, mais uma vez e um prazer estar aqui. Muito obrigada.